Conta um Conto continua apresentando A Sombra Vinda do Tempo, de Howard Phillips Lovecraft. Inscreva-se, ajude o canal a crescer. Capítulo 7. A partir desse ponto, minhas impressões deixam de ser confiáveis. Na verdade, tenho a desvairada esperança de que tudo não passe de um sonho demoníaco ou de uma ilusão nascida no delírio. A febre assolava meus pensamentos e eu via tudo através de uma névoa, às vezes de maneira intermitente. Os débeis raios da minha lanterna perdiam-se na escuridão predominante, revelando detalhes fantasmáticos de paredes e entalhes que me sugeriam uma horrenda familiaridade, malogrados como estavam pela decadência dos éons. Em certo ponto, uma enorme parte da abóbada havia desabado, e assim precisei me arrastar por cima de um imponente amontoado de pedras que chegava quase até o teto irregular e coberto por grotescas estalactites. Era o apogeu supremo de todos os pesadelos, tornando-o ainda mais medonho pela nota blasfema das pseudomemórias. Apenas um detalhe parecia novo, a saber, a minha própria estatura em relação à cantaria monstruosa. Senti-me oprimido por uma sensação inédita de pequenez, como se a visão daquelas paredes sobranceiras, a partir de um corpo humano normal, fosse radicalmente nova e anômala. De tempos em tempos eu lançava olhares nervosos em direção ao meu corpo, perturbado como estava pela minha forma humana. Avancei pela negrura do abismo saltando, correndo e cambaleando, muitas vezes caindo e me machucando, e quase destruindo a minha lanterna em uma ocasião. Eu conhecia cada pedra e cada recôndito daquele labirinto demoníaco, e, em alguns pontos, o facho da minha lanterna iluminava arcadas obstruídas e decrépitas, porém, mesmo assim, familiares. Certos cômodos haviam desabado por completo, outros estavam repletos de escombros. Em alguns notei certos objetos de metal, ora quase intactos, ora quebrados ou ainda esmagados, que reconheci como os monstruosos pedestais das mesas que surgiam em meus sonhos. Não me atrevi a imaginar o que poderiam ser na verdade. Encontrei a rampa que conduzia aos níveis inferiores e comecei a descida. Embora depois de algum tempo meu progresso tenha sido interrompido por uma enorme fissura irregular, cujo ponto mais estreito não podia ter menos do que 1,20 m. Nesse ponto, a cantaria havia cedido, revelando trevas insondáveis nas profundezas abaixo. Eu sabia da existência de outros 2 subterrâneos naquele edifício titânico e estremeci com o terror renovado quando me lembrei do alçapão trancado com barras de metal no último nível. Não haveria guardas naquela situação, pois o que espreitava lá embaixo há muito tempo tinha executado o odioso desígnio e sucumbido em um longo ocaso. Na época da raça pós-humana de besouros, já estaria morto. Mesmo assim, ao recordar as lendas nativas, estremeci mais uma vez. Precisei fazer um tremendo esforço para saltar por cima do abismo iante, uma vez que o chão repleto de escombros me impedia de tomar impulso. Mas a loucura me impelia adiante. Escolhi um lugar próximo à parede esquerda, onde a fissura era menos larga e apresentava um ponto de aterrissagem livre de detritos perigosos. E depois de um momento frenético, cheguei ao outro lado em segurança. Tendo enfim ganhado o nível inferior,
Segui aos tropeções pela arcada da sala das máquinas, onde me deparei com ruínas fantásticas, parcialmente soterradas por mais escombros da abóbada desabada. Tudo era como eu lembrava, e assim escalei os montes que bloqueavam o acesso a um amplo corredor transverso cheio de confiança. Notei que aquela rota me levaria pelos subterrâneos da cidade até o arquivo central. Eras incontáveis pareciam desfilar à minha frente enquanto eu tropeçava, saltava e me arrastava ao longo do corredor repleto de entulho. De vez em quando eu percebia os entalhes nas paredes manchadas pelo tempo, alguns familiares, outros talvez acrescentados em épocas posteriores aos meus sonhos. Uma vez que aquela era uma passagem subterrânea que ligava diferentes edificações, não havia arcadas a não ser nos pontos em que o caminho atravessava os níveis inferiores de prédios variados, e em algumas dessas interseções eu me virava para olhar em direção a corredores e aposentos que despertavam vívidas memórias. Apenas por 2 vezes deparei-me com alterações radicais em relação aos cenários dos meus sonhos, e em uma delas pude discernir os contornos barrados da arcada que eu recordava. Fui tomado por um forte tremor e tive um surto repentino de fraqueza debilitante enquanto percorria um apressado e hostil trajeto em meio à cripta no interior de uma das colossais torres sem janelas, em cujas ruínas cantaria bassáltica sugeria uma origem pavorosa, mencionada apenas aos sussurros. Essa cripta primordial era redonda e media 60 metros de uma extremidade à outra, sem apresentar nenhum entalhe na cantaria escura. O piso estava livre, à exceção da areia e do pó, e pude ver as passagens que subiam e desciam para outros níveis. Não havia escadas ou rampas. Na verdade, em meus sonhos, essas torres ancestrais permaneciam intocadas pela fabulosa grande raça. Essas criaturas que as haviam construído não precisavam de escadas ou rampas. Nos sonhos, a passagem descendente permanecia trancada e vigiada por guardas nervosos. Mas naquele instante estava aberta, negra e escancarada, emanando uma corrente de ar frio e úmido. Quanto às cavernas ilimitadas de noite perpétua que poderiam estar à espreita lá embaixo, bem, essas não me atrevo sequer a imaginá-las. Mais tarde, depois de escalar uma parte muito obstruída do corredor, cheguei a um local onde o teto tinha cedido por completo. Os escombros erguiam-se como uma montanha, e enquanto eu os escalava, adentrei um vasto espaço vazio, onde a minha lanterna não revelou nem paredes nem abóbadas. Pensei que aquele devia ser o porão da casa dos fornecedores de metal, que dava para uma esplanada próxima ao arquivo. O que teria acontecido estava muito além das minhas conjecturas. Encontrei a continuação do corredor no outro lado da montanha de pedras e detritos. Mas depois de uma curta caminhada me deparei com uma passagem completamente bloqueada, onde as ruínas da abóbada quase tocavam o teto perigosamente abaulado. Como pude empurrar e afastar blocos suficientes para franquear uma passagem, e como me atrevi a perturbar os fragmentos compactados, sabendo que a menor alteração no equilíbrio poderia ter derrubado as incontáveis toneladas de cantaria escorada logo acima de mim, são perguntas para as quais até hoje eu não tenho resposta. Era a loucura, em um estado puro, que me impelia adiante e guiava meus passos. E se, de fato, a minha aventura subterrânea não foi, conforme espero, uma alucinação infernal ou parte de um sonho, de qualquer modo, abri, ou sonhei ter aberto,
uma passagem onde eu pude me enfiar. E enquanto me contorcia pelo monte de entulho, com a lanterna acesa enfiada no fundo da boca, senti a minha pele ser rasgada pelas fantásticas estalactites do teto irregular logo acima de mim. Eu estava perto da grande estrutura arquivística subterrânea que parecia ser o meu objetivo. Após deslizar e descer o outro lado da barreira e desbravar o caminho ao longo do trajeto restante, acionando a lanterna apenas em breves intervalos, cheguei a uma cripta baixa e circular, em estado de conservação esplêndido, com arcos que se abriam em todas as direções. As paredes, ou ao menos as partes que estavam ao alcance da minha lanterna, estavam cobertas de hieróglifos e entalhadas com os símbolos curvilineares típicos, alguns deles acrescidos em uma época posterior aos meus sonhos. Percebi que aquele era o meu destino final. E no mesmo instante, virei-me em direção a uma arcada familiar à esquerda. Quanto à minha capacidade de encontrar um caminho desimpedido para todos os demais níveis remanescentes, acima ou abaixo da rampa, eu não tinha dúvida. Aquela pilha vasta e protegida pela terra, que abrigava os anais de todo o sistema solar, fora construída com habilidade e resistência fora do comum para durar tanto quanto o próprio sistema. Blocos de tamanho monstruoso, assentados com precisão matemática e fixados com cimentos de assombrosa dureza, havia-se combinado para formar uma estrutura firme como o núcleo rochoso do planeta. Lá, depois de eras mais prodigiosas do que eu poderia conceber em sã consciência, a massa soterrada erguia-se com todos os contornos essenciais, com os amplos corredores empoeirados praticamente livres do entulho predominante em outros corredores e recintos. A caminhada relativamente fácil a partir desse ponto afetou meus pensamentos de maneira curiosa. Toda a avidez frenética até então, frustrada por obstáculos, extravasou-me em uma espécie de velocidade febril e literalmente corri pelas monstruosas passagens de teto baixo para além da arcada. Eu já não me impressionava mais com a familiaridade do ambiente ao redor. Por todos os lados assomava o porte monstruoso das grandes portas de metal cobertas por hieróglifos que protegiam as estantes do arquivo. Algumas na posição original, outras abertas, e ainda outras amassadas e entortadas por movimentações geológicas sem força suficiente para estilhaçar a cantaria titânica. Bem, aqui e acolá, uma pilha empoeirada logo abaixo de uma estante vazia parecia indicar a localização dos estojos derrubados por abalos sísmicos. Em alguns pilares havia grandes símbolos ou letras proclamando as classes e as subclasses dos volumes. Em dado momento, me detive em frente a uma estante aberta, onde vi alguns dos familiares estojos, aqueles estojos metálicos ainda na posição original em meio à poeira onipresente. Estendendo a mão, alcancei com alguma dificuldade o espécime fino e o coloquei no chão a fim de examiná-lo. Bem, o título estava escrito com os hieróglifos curvilineares predominantes, mas algum detalhe na disposição dos caracteres sugeriu uma estranheza sutil. Eu estava perfeitamente familiarizado com o singular mecanismo do fecho curvo e assim tratei de abrir a tampa ainda imune à ferrugem para ter acesso ao livro que estava lá dentro. Conforme o esperado, o exemplar media cerca de 50 por 40 centímetros e tinha outros 7 de espessura, e as capas de metal fino abriam pela parte de cima. As firmes páginas de celulose pareciam ter resistido às miríades de ciclos temporais que haviam atravessado, e assim comecei a estudar as letras rústicas de estranha pigmentação que compunham o texto. Símbolos completamente distintos dos tradicionais hieróglifos entalhados e de qualquer outro alfabeto conhecido pela erudição humana.
com a assombrosa impressão de uma pseudo-memória. Ocorreu-me que aquela devia ser a linguagem empregada por uma mente cativa que eu havia conhecido em meus sonhos. A mente vinda de um grande asteroide onde subsistiam partes significativas da vida primeva e do folclore arcaico do planeta que o havia originado. Ao mesmo tempo, lembrei-me de que aquele nível do arquivo era devotado aos volumes que tratavam de planetas não terrestres. E quando parei de examinar o impressionante documento, percebi que a minha lanterna estava começando a falhar. E assim, me apressei em instalar a bateria sobressalente que eu sempre tinha comigo. E, a seguir, equipado com essa radiância mais intensa, retomei a corrida febril pelos labirintos intermináveis de passagens e corredores, reconhecendo de vez em quando uma estante familiar e sentindo uma vaga irritação por conta das condições acústicas que faziam minhas pegadas ecoarem naquelas catacumbas onde o silêncio e a morte haviam perdurado através dos éons. Até as marcas que meus sapatos deixavam na poeira intocada por milênios me fizeram estremecer. Se os meus sonhos insanos encerrassem qualquer resquício de verdade, jamais um ser humano havia galgado aqueles calçamentos imemoriais. Quanto ao objetivo particular da minha corrida desairada, eu não tinha nenhuma ideia consciente. No entanto, um impulso de latência maligna incitava minha própria tresloucada e minhas lembranças enterradas, de modo que eu tinha a vaga impressão de não estar correndo ao acaso. Cheguei a uma rampa descendente e a seguir rumo às profundezas ainda mais recônditas. Vários níveis ficaram para trás à medida que eu corria, porém não me detive a fim de explorá-los. A minha cabeça perturbada havia começado a pulsar em um ritmo que logo pôs a minha mão a tremer em uníssono. Eu queria destravar alguma coisa e senti que conhecia todos os intrincados giros e pressões necessários à tarefa. Seria como um cofre moderno com um segredo de combinação. Sonho ou não, uma vez eu havia conhecido os movimentos, e ainda os conhecia, como num sonho, ou mesmo um fragmento de folclore absorvido de maneira inconsciente. Poderia ter me ensinado um detalhe tão minucioso, é algo que eu nem tentei explicar sequer a mim mesmo, porque estava além de qualquer pensamento coerente. Toda essa experiência, a familiaridade chocante com um conjunto de ruínas completamente desconhecidas e a identidade perfeita entre tudo o que eu via à minha frente e o cenário que apenas sonhos e fragmentos míticos poderiam ter sugerido, não era um horror que desafiava a razão? Provavelmente eu acreditava, como hoje ainda acredito em meus momentos de maior lucidez, que não poderia estar desperto e que toda a cidade enterrada não passava de uma alucinação febril. Por fim, cheguei ao nível mais baixo e saí pela rampa direita. Por alguma razão nebulosa, tentei abafar meus passos, mesmo que assim eu perdesse velocidade. Houve um trecho que temi atravessar naquele último nível encravado nas profundezas da terra, e enquanto me aproximava, lembrei-me do motivo para o meu temor. Era um dos alçapões trancados, com as barras de metal e vigiados de perto. Não haveria guardas naquela situação. Assim comecei a tremer e segui na ponta dos pés tal como eu havia feito ao atravessar a cripta de basalto, onde um alçapão similar me escancarava. Senti uma corrente de ar frio e úmido, como eu havia sentido antes, e desejei que meu trajeto seguisse em outra direção. Por que eu tinha de seguir aquele trajeto específico? Isso eu não sabia. E quando cheguei ao trecho, percebi que o alçapão estava escancarado. Logo adiante, as estantes recomeçavam, e o chão em frente a uma delas divisei uma pilha coberta por uma fina camada de pó, onde alguns estojos haviam caído um pouco tempo para trás. E no mesmo instante, um novo surto de pânico tomou conta de mim.
embora eu não soubesse dizer o que o havia desencadeado. Pilhas de estojos caídos não eram raras, pois ao longo de incontáveis éons, o labirinto escuro havia sido estremecido pelas convulsões da terra e por vezes ecoado com o clangor de objetos que desabavam. Apenas quando a travessia do trecho estava quase concluída, percebi o motivo de tremores tão violentos. Não era a pilha de objetos, mas algo relativo à poeira espalhada no chão que me perturbava. A luz da minha lanterna. A poeira não apresentava o aspecto homogêneo esperado. Havia pontos onde parecia mais fina, como se algo a houvesse tocado poucos meses atrás. Eu não pude ter certeza, pois mesmo esses pontos estavam cobertos por uma fina camada de poeira, mas uma vaga suspeita de regularidade nas marcas imaginadas foi motivo de grande inquietação. Quando aproximei a lanterna de um desses pontos estranhos, não gostei do que vi, pois a ilusão de regularidade era muito perfeita. Era como se houvesse linhas regulares de impressões compostas, impressões feitas de 3 em 3, cada uma com cerca de 30 centímetros quadrados, consistindo de 5 marcas quase circulares de 8 centímetros, estando uma sempre à frente das 4 restantes. Essas possíveis linhas de impressões com 30 centímetros quadrados pareciam seguir em 2 sentidos, como se algo tivesse se deslocado para um lado e em seguida retornado. Eram impressões muito tênues e talvez fossem resultados de uma ilusão ou de uma coincidência. Mas havia um elemento de terror difuso na maneira como se dispunham ao longo do chão, pois em uma das extremidades jazia a pilha de estojos que deve ter caído não muito tempo atrás, e no outro lado estava o agourento alçapão com o vento frio e úmido, escancarado sem nenhuma guarda à vista, e revelando abismos que desafiavam a imaginação. Fim do capítulo 7. Capítulo 8. A magnitude e a preponderância do meu estranho sentimento de compulsão podem ser demonstradas pela conquista do medo. Nenhum outro motivo racional poderia ter me impelido adiante, depois das misteriosas impressões e das insidiosas pseudomemórias que me despertavam. A mão direita, embora tremesse de pavor, continuava pulsando de ansiedade para abrir o segredo pressentido. Antes de dar por mim, eu havia passado a pilha de estojos recém-caídos e estava correndo na ponta dos pés ao longo de passagens cobertas por uma poeira absolutamente homogênea em direção a um ponto a respeito do qual eu parecia deter um conhecimento mórbido e terrível. A minha mente fazia perguntas cuja origem e relevância mal haviam me ocorrido. Será que a estante seria acessível a um corpo humano? Será que a minha mão humana seria capaz de executar os movimentos lembrados através dos éons que o segredo requeria? Será que o segredo permanecia intacto e em bom estado de funcionamento? E o que eu faria? O que me atreveria a fazer? Com o que naquele instante comecei a perceber, eu ansiava por encontrar e ao mesmo tempo temia. Será que eu me defrontaria com a verdade impressionante e avassaladora de algo muito além do nosso conceito de normalidade, ou com um mero despertar? No instante seguinte, eu havia cessado a minha corrida na ponta dos pés e estava parado, olhando para uma fileira de estantes repletas de hieróglifos que inspiravam uma familiaridade enlouquecedora. Estavam em um estado de preservação quase perfeito, e apenas 3 portas nos arredores haviam se aberto. Meus sentimentos em relação a essas estantes não podem ser descritos em palavras. Tamanha a força e a insistência da impressão de um antigo conhecimento. Bem,
Eu estava olhando para o alto, em direção a uma estante próxima ao topo e totalmente fora do meu alcance, imaginando o que fazer para me aproximar. Uma porta aberta na quarta prateleira, a contar do chão, poderia me ajudar, e as fechaduras das portas trancadas poderiam servir como apoios para os meus pés e as minhas mãos. Eu prenderia a lanterna entre os dentes, como havia feito em outros lugares, onde havia precisado de mãos às ambas. Acima de tudo, eu não poderia fazer barulho. Seria complicado descer com o objeto desejado, mas provavelmente eu conseguiria prender o fecho móvel na gola do casaco e carregá-lo como uma mochila. Logo voltei a me perguntar se o segredo permaneceria intacto. Quanto à minha capacidade de repetir os movimentos familiares, eu não tinha a menor dúvida, mas eu esperava que o segredo não estalasse nem rangesse e que meus dedos operassem-no com a destreza necessária. Bem, no instante mesmo em que pensava essas coisas, eu já havia posto a lanterna na boca e começado a escalar. Os segredos salientes eram maus apoios, mas, como eu tinha imaginado, a prateleira aberta me ajudou um bocado. Usei a porta e a extremidade da própria abertura na escalada e consegui evitar quaisquer estalos mais audíveis. Equilibrado sobre a parte superior da porta e me inclinando o máximo para a direita, consegui tocar no segredo que eu buscava. Meus dedos, um pouco anestesiados pela escalada, a princípio estavam muito desajeitados, mas logo percebi que tinham uma anatomia propícia e o ritmo mnemônico que as animava era intenso. Através dos abismos desconhecidos do tempo, os intrincados movimentos secretos chegaram até o meu cérebro, pois em menos de 5 minutos de tentativas veio o clique, cuja familiaridade pareceu ainda mais impressionante porque meus pensamentos conscientes não o esperavam. No instante seguinte, a porta de metal se abriu devagar, apenas com rangidos mínimos. Atônito, olhei para a fileira de estojos cinzentos que me revelaram e senti o acesso poderoso de uma emoção inexplicável. Quase fora do alcance da minha mão direita havia um estojo cujos hieróglifos curvados fizeram-me tremer com um sentimento infinitamente mais complexo do que o simples aguilhão do medo. Ainda tremendo, consegui soltá-lo em meio a uma chuva de poeira grossa e trazê-lo para junto do meu corpo sem nenhum barulho que pudesse chamar a atenção. E como os demais estojos que eu havia manuseado, media pouco mais do que 40 por 50 centímetros e apresentava desenhos matemáticos em baixo relevo. A espessura era de quase 8 centímetros. Mantendo-o preso entre o meu corpo e a superfície que eu havia escalado, mexi no fecho e, por fim, soltei o gancho. Abri a capa e desloquei o pesado objeto até as minhas costas, deixando o gancho preso à gola do meu casaco. Com as mãos livres, desci com certa dificuldade até o chão empoeirado e me preparei para inspecionar a minha recompensa. Ajoelhado na poeira grossa, tornei a deslocar o estojo e coloquei-o no chão à minha frente. Minhas mãos estavam trêmulas e eu temia pegar o livro encerrado lá dentro quase tanto quanto eu o desejava, e me sentia compelido a pegá-lo. Bem, aos poucos eu havia compreendido o que haveria de encontrar, e a revelação quase paralisou as minhas faculdades. Se a coisa estivesse lá, e se eu não estivesse sonhando, as implicações estariam muito além do que o espírito humano pode suportar. O que mais me atormentava era a incapacidade momentânea de perceber que o cenário ao meu redor fazia parte de um sonho. Um sentimento era atroz e torna a se manifestar sempre que recordo a cena. E por fim, retirei o livro do estojo com as mãos ainda trêmulas e examinei fascinado
os conhecidos hieróglifos estampados na capa. Pareciam estar em ótimas condições, e as letras curvilineares do título puseram-me em um estado quase hipnótico, como se eu fosse capaz de compreendê-los, e na verdade não posso jurar que eu não os tenha lido em algum pavoroso acesso temporário a memórias sobrenaturais. Eu não sei quanto tempo se passou antes que eu me atrevesse a abrir a fina capa metálica. Eu postergava e inventava desculpas. Tirei a lanterna da boca e a desliguei para economizar as baterias. E então, no escuro, reuni minha coragem e abri a capa sem acender a lanterna. Por último, projetei um breve facho de luz sobre a página exposta, mas não antes de me preparar para suprimir qualquer som a despeito do que eu pudesse encontrar. Eu olhei por um instante e por pouco não desmaiei. Rangendo os dentes, no entanto, consegui manter o silêncio. Deixei-me cair no chão e levei a mão à testa em meio às trevas que me cercavam. O que eu temia e esperava estava lá. Ou eu estava sonhando, ou o tempo e o espaço haviam se transformado em uma própria zombaria. Eu devia estar sonhando mesmo assim. Resolvi testar o horror, levando aquela coisa de volta para mostrá-la ao meu filho, caso fosse de fato uma realidade concreta. Meus pensamentos giravam a uma velocidade pavorosa, ainda que não houvesse nenhum objeto visível na escuridão ininterrupta ao meu redor. Ideias e imagens de terror absoluto, despertas pelas possibilidades que o meu relance havia aberto, assoberbaram-me e embotaram-me os sentidos. Eu pensei nas possíveis marcas na poeira e estremeci ao escutar o som da minha própria respiração enquanto eu pensava. E mais uma vez acendi a lanterna por um breve instante e olhei para a página como uma vítima de uma serpente olha para os olhos e as presas do algoz. Então, com os dedos trêmulos no escuro, fechei o livro, guardei-o no estojo e fechei a tampa e o curioso gancho do fecho. Era aquilo o que eu precisava levar de volta para o mundo exterior. Se realmente existisse o abismo, realmente existisse, se eu e o mundo inteiro realmente existíssemos. O momento exato em que me pus de pé e comecei a caminhada de volta não pode ser determinado. Parece-me estranho e bastante ilustrativo no meu grau de alheamento em relação ao mundo normal, que eu não tenha olhado para o relógio uma única vez durante todas aquelas horas terríveis passadas no subterrâneo. De lanterna em punho e com o agourento estojo debaixo do braço, me vi andando na ponta dos pés em uma espécie de pânico silencioso ao passar em frente ao abismo de onde o vento soprava e pelas sugestões de marcas à espreita do corredor. Reduzia minha cautela à medida que eu subia os intermináveis aclives, mas não pude afastar por completo uma sombra de apreensão que eu não havia sentido na jornada em direção ao fundo. Eu temia ter de atravessar mais uma vez aquela cripta basáltica mais antiga do que a própria cidade, onde lufadas frias emanavam de profundezas entregues aos próprios desígnios. Pensei naquilo que a grande raça havia temido e no que ainda podia estar à espreita, ainda que em uma forma débil e moribunda, lá no fundo. Pensei nas possíveis marcas com 5 círculos e no que os sonhos haviam me dito a respeito dessas marcas, e nos estranhos ventos e assovios que as acompanhavam. E pensei nas histórias dos aborígenes modernos, e em que o horror dos grandes ventos e das ruínas subterrâneas inomináveis era um elemento recorrente. Graças a um símbolo entalhado em uma parede, eu sabia a que nível me dirigir. E por fim cheguei, depois de passar pelo outro livro que eu havia examinado,
ao vasto espaço circular com o entroncamento das arcadas. À minha direita, reconhecível de imediato, estava o arco onde eu havia chegado. Mais uma vez o atravessei, ciente de que o restante do trajeto seria mais árduo por conta do estado precário da cantaria no exterior do arquivo central. Meu novo fardo, encerrado no estojo de metal, pesava nas minhas costas e comecei a sentir uma dificuldade cada vez maior de manter-me em silêncio enquanto tropeçava em toda sorte de destroços e fragmentos pelo caminho. Então cheguei ao monte de escombros que tocava o teto, onde eu havia franqueado uma estreita passagem. Meu pavor ao pensar em me contorcer mais uma vez até o outro lado mostrou-se infinito, pois a passagem inicial havia feito algum barulho, e naquele instante, depois de ver as terríveis marcas, eu temia fazer barulho acima de qualquer outra coisa, e o estojo agravava o problema de atravessar o estreito túnel. Mesmo assim, escalei a barreira da melhor forma possível e empurrei o estojo à minha frente através da abertura. Então, com a lanterna na boca, impeli o meu próprio corpo para a frente, rasgando as costas mais uma vez nas estalactites. Quando tentei pegá-lo mais uma vez, o estojo caiu pela encosta de entulho, provocando um clangor inquietante e despertando ecos que me fizeram suar frio. Precipitei-me em direção ao objeto no mesmo instante e consegui recuperá-lo sem nenhum outro som. Mas, no instante seguinte, o deslocamento dos blocos sobre os meus pés causou estrondos sem precedentes. Esses estrondos foram a minha ruína, eu posso dizer. Afinal, seja em sonho ou na realidade, ouvi em resposta sons terríveis que vinham de algum lugar longínquo às minhas costas. Imaginei ter ouvido um assovio estridente, distinto de todos os sons terrestres e além de qualquer descrição verbal adequada. Pode ter sido apenas a minha imaginação, claro. Nesse caso, o que veio a seguir foi uma ironia macabra, uma vez que não fosse pelo terror inspirado por essa primeira coisa, a segunda talvez jamais acontecesse. Da maneira como foi, o meu frenesi era absoluto e incontido. Depois de pegar a lanterna com a mão e me agarrar debilmente ao estojo, corri e saltei adiante sem nenhuma ideia na cabeça, a não ser um desejo ardente de sair daquelas ruínas de completo pesadelo para o mundo desperto de luar e deserto vários níveis acima. Mal percebi, quando cheguei à montanha de escombros que sobranceava rumo à vasta escuridão além do teto desabado, e me bati, e me cortei, repetidas vezes durante a fuga, enquanto subia pela encosta íngreme e repleta de blocos e fragmentos afiados. Então veio o grande desastre. Os meus pés escorregaram no exato instante em que eu atravessava o cume às cegas, despreparado para a súbita descida logo à frente, e assim me vi no meio de uma violenta avalanche de cantaria maciça, cujo estrondo digno de uma canhonada rasgou o ar negro da caverna com uma ensurdecedora série de reverberações que abalou a terra. Eu não me lembro de emergir desse caos, mas um fragmento momentâneo de consciência sugere que corri, cambaleei e tropecei ao longo da passagem em meio ao clamor, com o estojo e a lanterna ainda nas mãos. E quando me aproximei da primordial cripta de basalto, que tanto me apavorava a loucura absoluta que se instaurou, pois quando os ecos da avalanche silenciaram, eu escutei uma repetição daquele terrível assovio alienígena que eu já imaginava ter ouvido antes. Dessa vez não havia margem para dúvidas. E o que era pior, o assovio saía de um ponto
não às minhas costas, mas à minha frente. Eu devo ter gritado. Tenho uma vaga recordação de correr pela infernal cripta basáltica das coisas ancestrais e de ouvir aquele maldito som alienígena assoviando pela porta, a porta escancarada que se abria para as infindáveis trevas subterrâneas. Havia também um vento, não apenas uma brisa fria e úmida, mas uma rajada violenta e constante, que soprava com frigidez e selvageria no pélago abominável onde os assovios obscenos se originavam. Eu tenho lembranças de saltar e avançar sobre os obstáculos dos mais variados tipos, enquanto a torrente de vento e o som estridente ganhava intensidade a cada momento e parecia retorcer-se de propósito ao meu redor, enquanto investia contra mim desde os abismos das minhas costas e sobre os meus pés. Mesmo estando às minhas costas, o vento tinha a singular capacidade de dificultar o meu progresso em vez de ajudá-lo, agindo como um nó de correr ou um laço jogado ao meu redor. Sem perceber o barulho que eu fazia, subi uma enorme barreira de blocos e mais uma vez cheguei à estrutura que conduzia de volta à superfície. Lembro-me de vislumbrar a arcada que dava para a sala de máquinas e de abafar um grito quando vi a rampa que descia em direção a um daqueles alçapões blasfemos que devia estar escancarado 2 níveis abaixo. Mas em vez de gritar, repeti várias vezes para mim mesmo que tudo não passava de um sonho do qual eu logo haveria de acordar. Talvez eu estivesse no acampamento, talvez na minha casa em Harkan. Com a sanidade fortalecida por essas esperanças, comecei a subir a rampa em direção ao nível superior. Eu sabia que teria de reatravessar a fissura de 1,20 m, mas, bem, estava demasiado aflito por outros temores e só percebi a totalidade do horror quando eu estava prestes a encontrá-lo. E na descida, o salto havia sido fácil. Mas será que eu conseguiria vencer a falha com a mesma destreza na subida? E além do mais, prejudicado pelo medo, pela exaustão, pelo peso do estojo metálico e pela atração sobrenatural exercida por aquele vento demoníaco? Eu pensei nessas coisas apenas no último instante. E pensei também nas entidades sem nome que poderiam estar à espreita nos abismos negros abaixo do despenhadeiro. Minha lanterna frenética começava a dar sinais de fraqueza, mas por conta de alguma memória obscura, eu pressentia a proximidade da fissura. As rajadas gélidas e estridentes e os assovios nauseantes das minhas costas funcionaram naquele instante como um opiáceo misericordioso, embotado à minha imaginação ao horror do abismo iante logo à frente. Então percebi novas rajadas, assovios, na minha frente, marés de abominação que saíam pela fissura, vindas de profundezas inimaginadas e inimagináveis. Foi nesse momento que a essência mais pura dos pesadelos se abateu sobre mim. A sanidade se esvaiu e, ignorando tudo a não ser o impulso animal da fuga, simplesmente me arrojei rumo à superfície em meio aos escombros da rampa, como se o abismo sequer existisse. E quando percebi a borda do precipício, eu investi todas as reservas de força que eu ainda possuía em um salto frenético. Porém, no mesmo instante, fui apanhado em um redemoinho pandemônico de sons abomináveis e escuridão absoluta e materialmente tangível. Esse foi o fim da minha experiência, até onde eu consigo lembrar. Quaisquer impressões ulteriores pertencem unicamente ao domínio do delírio fantasmagórico. Sonho, loucura, memória se fundiram em uma série de alucinações fantásticas e fragmentárias que não podem manter relação alguma com qualquer realidade. Houve uma queda odiosa,
por léguas incalculáveis de uma escuridão viscosa e senciente, em uma babel de ruídos totalmente estranhos a tudo o que sabemos sobre a Terra e a vida orgânica em nosso planeta. Sentidos dormentes e rudimentares pareceram despertar no meu âmago, sugerindo abismos e vácuos povoados por horrores flutuantes que levavam a penhascos desprovidos de sol e a oceanos e cidades fervilhantes com torres basálticas sem janelas, onde nenhuma luz jamais brilhava. Segredos do planeta primordial e de éons imemoriais passaram pela minha cabeça sem a ajuda da visão ou da audição. E assim eu soube de coisas que nem meus sonhos mais desvairados haviam sequer insinuado. O tempo inteiro, os dedos frios do vapor úmido me agarravam e me cutucavam, e aqueles odiosos e quiméricos assovios gritavam como demônios por cima da Babel e do silêncio que se alternavam nos redemoinhos de escuridão ao redor. A seguir, tive visões da cidade ciclópica dos meus sonhos, não em ruínas, mas tal como eu havia sonhado. Eu estava mais uma vez no meu corpo cônico e inumano, misturado a multidões de indivíduos da grande raça, e em mentes cativas que carregavam livros de um lado para o outro nos corredores espaçosos e nas enormes rampas. No entanto, por cima dessas imagens surgiam clarões momentâneos de uma consciência não visual que envolvia batalhas desesperadas, de embates para se libertar dos tentáculos preenseis, de um vento assoviante, de um voo insano como de um morcego através do ar semissólido, de uma fuga desesperada pela escuridão vergastada por ciclones e de tropeços e cambaleios frenéticos na cantaria desabada. Em certo momento houve um clarão singular bastante e intrusivo de uma semivisão, a suspeita tênue e difusa de uma radiância azulada muito acima de mim. Depois veio um sonho, em que eu escalava e me arrastava enquanto era perseguido pelo vento, em que eu me contorcia sob um luar sardônico através de uma pilha de entulho que deslizava e desabava atrás de mim no meio de um mórbido furacão. Foi a pulsação maligna e monótona do luar enlouquecedor que, por fim, marcou o meu retorno ao que eu outrora havia conhecido como mundo real e objetivo. Eu me arrastava de bruços pelas areias do deserto australiano, e ao meu redor uivava um tumulto de ventos, como eu jamais tinha conhecido na superfície do nosso planeta. Minhas roupas estavam em farrapos, e todo o meu corpo era uma massa de batidas e arranhões. Minha consciência retornou muito devagar, e em nenhum momento eu soube dizer com certeza em que ponto minhas verdadeiras memórias haviam dado lugar aos sonhos delirantes. Parecia ter havido uma pilha de blocos titânicos, um abismo mais abaixo, uma monstruosa revelação do passado e um horror digno de um pesadelo no fim. Mas quanto seria real? Bem, minha lanterna tinha desaparecido, assim como qualquer estojo de metal que eu pudesse ter descoberto. Teria havido um estojo, ou um abismo, ou um monte. Com a cabeça erguida, olhei para trás e apenas vi as estéreis areias ondulantes do deserto. O vento demoníaco amainou, e a túmida lua fungoide afundou na vermelhidão do oeste. Pus-me de pé e comecei a cambalear rumo a sudoeste, na direção do acampamento. O que havia acontecido comigo na realidade? Será que eu tinha apenas sofrido um colapso no deserto e arrastado um corpo assolado por sonhos inquietantes ao longo dos quilômetros de areia e blocos soterrados? De outra forma, como eu poderia continuar vivendo? Nessa nova dúvida, toda a minha fé na irrealidade nascida dos mitos e surgida nas minhas visões
dissolveu-se mais uma vez na antiga dúvida infernal. Se aquele abismo era real, então a grande raça era real. E os ensinamentos e as capturas no vórtice cósmico do tempo não seriam mitos ou pesadelos, mas uma realidade terrível e avassaladora. Será? Será que eu havia, na realidade atroz, visitado o mundo pré-humano de 150 milhões de anos atrás, naqueles dias obscuros e enigmáticos de amnésia? Será que meu corpo presente havia servido como veículo para uma medonha consciência alienígena, egressa dos paleógenos abismos do tempo? Bem, será que eu, como mente cativa daqueles horrores rastejantes, teria de fato conhecido a amaldiçoada cidade de pedra na época do apogeu primordial e me arrastado por aqueles vastos corredores na forma abominável do meu captor? Seriam aqueles sonhos torturantes de mais de 120 anos o resultado de atrozes e monstruosas memórias? Teria eu de fato conversado com mentes oriundas dos mais inalcançáveis confins do espaço e do tempo? Aprendido os segredos do universo, passados e futuros, e escrito os anais do meu próprio mundo para estojos metálicos daquele arquivo titânico? E seriam aqueles outros, aquelas horrendas coisas ancestrais, dos ventos enlouquecedores e dos assovios demoníacos, na verdade, seria uma ameaça remanescente à espreita, aguardando e definhando em abismos negros, enquanto as mais variadas formas de vida desenvolviam-se em ciclos multimilenares na superfície de um planeta devastado pelos éons. Eu não sei se aquele abismo e os horrores que encerrava forem reais. Não resta esperança. Nesse caso, seria uma verdade incontestável sobre o mundo da humanidade. Paira uma incrível e zombeteira sombra, uma sombra vinda do tempo. Graças ao destino misericordioso, não existe nenhuma prova de que essas coisas sejam mais do que novas fases em meus sonhos nascidos de mitos. Eu não trouxe de volta o estojo metálico que serviria de prova e até agora os corredores subterrâneos tampouco foram encontrados. Se as leis do universo forem bondosas, jamais serão encontrados. Mesmo assim, preciso contar ao meu filho o que vi, ou imaginei ter visto, e permitir que use o próprio juízo como psicólogo para avaliar a realidade da minha experiência e transmitir o meu relato a outras pessoas. Afirmei que a espantosa realidade por trás dos meus tormentosos anos oníricos depende, em caráter absoluto, da realidade do que julguei ter visto naquelas ruínas ciclópicas soterradas. Foi difícil para mim registrar por escrito essa revelação crucial, embora nenhum leitor tenha deixado de adivinhá-la. É claro que a revelação estava no livro encerrado no estojo, o estojo metálico, o estojo que retirei do covil esquecido em meio à poeira intocada de 1 milhão de séculos. Nenhum olhar tinha visto, nenhuma visão, nenhuma mão havia tocado naquele livro desde a chegada do homem a esse planeta. E mesmo assim, quando acendi a lanterna sobre a página, no pavoroso abismo megalítico, percebi que as letras de estranha pigmentação impressas sobre as frágeis páginas de celulose escurecidas pelos éons, na verdade, não eram hieróglifos inominados que remontavam à juventude da Terra. Eram apenas as letras do nosso alfabeto, traçando palavras da língua inglesa
na minha própria caligrafia. Fim do conto. Olá, pessoal, meu nome é Marcelo Fávaro. Nossa, que final incrível! Na língua inglesa, na minha própria caligrafia. Gente, isso foi de explodir a mente, né? Bum! Nossa, incrível esse final. Incrível o final. Gente, é claro, eu peço para vocês se inscreverem no canal, porque dá um trabalho danado. Eu fiquei dias e dias gravando esse conto para vocês. O mínimo que eu peço é aquele likezão da hora e a inscrição de vocês. Opa! Quem quiser ajudar o canal um pouco mais, pode ouvir também os contos autorais desse narrador. Está aí na descrição uma playlist com os contos autorais. E pode também conhecer a plataforma Apoia-se, onde você pode ser um embaixador dos contos literários aqui, ajudando mensalmente. Ou tem o Pix aí do canal, tem o PicPay do canal. Você pode também fazer esse tipo de interação, né, ajudando, sendo um financiador desse projeto, de levar, além da literatura, para pessoas que não podem ler, né, quem é cego, quem está no processo ainda de alfabetização, tem pessoas velhinhos, né, que já perderam a visão, que ouvem o canal da gente. Tem outras pessoas que ainda estão aprendendo a ler e escrever, mesmo adultos, e que encontram no nosso canal uma forma de contato com a literatura. Eu gostei muito desse projeto da Sombra Vinda do Tempo. Eu quero que vocês comentem para dizer o que acharam dessa viagem no tempo. Isso aí bota a viagem do tempo dos Vingadores no chinelo. Isso aí foi muito louco, foi uma viagem muito doida. Eu adorei essa viagem ciclópica, soterrada pelas ruínas da Sombra Vinda do Tempo.